A DEC TV, conectado com você. A Bíblia nos traz lições infinitas e para compreendê-las melhor, contamos com o nosso super time de teólogos e professores. Fique agora com lições bíblicas. Olá, queridos, você está na DEC TV e hoje no quadro de lições bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. O textuário está no livro do Gênesis, capítulo 22, e o versículo 2 está escrito assim: E diz, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Verdade prática. Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 22, versículos de 1 a 11. E como sempre falamos, a nossa lição tem alguns objetivos, e o primeiro dela é mostrar que Abraão teve a sua fé provada, mesmo sendo fiel a Deus. 2. Refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. E terceiro, expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus o seu único filho. Lucas, Felipe, ambos superintendentes das nossas igrejas, Limoeiro e Dom Lara, estamos na 7ª lição, uma lição muito boa. Estamos falando aí do ápice, vamos falar assim do ministério de Abraão, da vida de Abraão, quando Deus pediu o seu filho. É claro que nós estamos falando aqui de uma prova. Deus estava provando Abraão. E nós chegamos aí na 7ª lição, falando da vida de Abraão, do cumprimento da promessa. E agora Deus cumpriu a promessa, dando a ele um filho. O filho já está crescido. E agora Deus prova a Abraão. Isso é muito bom, né? Foi um pedido sem precedentes, né, pastor? Um pedido sem precedentes, e a gente vai ver isso nessa lição, né? O que passou na cabeça de Abraão. É um pedido inusitado, um pedido diferente. Abraão já estava longe do seu filho Ismael, né? A gente estudou isso na última lição, né? Que ele teve que expulsar Ismael, e agora Deus faz esse pedido, e a gente vai ver que Abraão, né, diferente de outras ocasiões, como por exemplo no episódio de Agar, que ele vacilou, dessa vez ele vai confiante, e Deus, né, mostra o propósito daquilo. Só que é interessante a gente estudar esse pedido inusitado aí de Deus, mas com certeza com propósito, né? Deus não faz nada sem propósito. Falamos de novo, filho, Deus estava provando a fé de Abraão. É claro que não foi um pedido fácil, não foi um pedido simples assim, né? É muito fácil de pegar e ler a história, mas viver isso aqui é difícil. Na prática. Não é? A prática é outra coisa, né? E na verdade, a gente só entrega tudo que Deus nos pede para a gente entregar é pela fé. Não tem como você fazer uma entrega de algo, principalmente quando gostamos. Nós só entregamos algo que nós gostamos, abrimos mão de algo que gostamos pela fé, pela obediência. E aqui nós vemos isso na vida de Abraão, tanto fé quanto obediência, que um precisa estar ligado ao outro. A fé precisa estar ligada à obediência. Não tem como separar essas duas. Se tem fé, a fé é tão grande, tão suficiente em Deus, que você obedece fazendo aquilo que Deus pede. E Abraão, ele foi fiel ao Senhor, e a gente vê o resultado disso aí, né? É o capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, que está ali a melhor definição de fé que nós temos na Bíblia, capítulo 11 de Hebreus. São Esse capítulo tem 38 versículos e 28%, quase 20%, fala de Abraão. Olha a importância desse patriarca no contexto em que nós estamos tratando de fé. Muito bom. Na introdução, Deus dirigiu Abraão a sair da sua terra e do meio dos seus parentes para uma terra que ele não conhecia. O patriarca obedeceu sem questionar, mas a maior prova ainda estaria por vir. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil, uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar o seu único filho, filho da promessa, a quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo o que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova.
é o que vamos estudar nessa lição. Nós sabemos muito bem que Abraão foi com o propósito de sacrificar Isaac, e sabemos o que aconteceu. Claro que ali, a uma tipologia, a gente já falou isso aqui no Brasil, né? Tipificava o próprio Cristo, o próprio Deus, e a gente vê qual a provisão de Deus para Abraão. E Deus queria colocar Abraão à prova, um teste de fé para Abraão. São os dois propósitos desse pedido inusitado, né, pastor? Primeiro, para testar a fé de Abraão, e segundo, que isso, como o senhor bem disse, fazia protótipo de Cristo, né? E aí eu até me lembro de uma frase de João Calvino, né, que ele diz: ó Senhor, sinto, né, suas mãos sobre mim, mas que bom que são suas mãos, né? Então, Abraão, ele teve esse pedido inusitado, em um pedido diferente, difícil, mas era Deus que estava pedindo ele. E de forma natural, a gente já estudou isso, era impossível de Abraão ter um filho através de Sara. Só que aí, de forma milagrosa, foi Deus que deu esse filho a Abraão. Então, talvez por causa disso que Abraão foi sem reclamar, né, sem pensar duas vezes. Talvez seja um desses motivos, porque Isaac não era de Abraão, Isaac era de Deus. Abraão ia só devolver aquilo que Deus tinha dado para ele. Porém, né, a gente, os irmãos conhecem essa história também, era uma prova, né, e depois acabou que Abraão não sacrificou Isaac, porque Deus interviu, mas ele foi convicto para fazer isso, para consumar o pedido divino. E Abraão tinha certeza que até mesmo da cinza Deus podia levantar Isaac, que isso só é chá. Então, nós estamos falando hoje, a palavra-chave dessa lição de hoje é fé. E a fé de Abraão não foi provada pelo próprio Deus. Um negócio que eu quero destacar, que bem na introdução também, Felipe, é conhecer a voz de Deus, discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz humana, e até mesmo outras fontes aí de palavra que a gente pode receber. É muito comum isso no dia a dia. Mas Abraão discerniu bem, soube bem quem era a voz, qual era a voz de Deus. E quando eu estava vendo essa lição e olhando o contexto da lição toda e da vida de Abraão também, veio uma frase na minha mente, que Deus muitas das vezes não vai nos exigir muito, Deus vai nos exigir tudo. Deus vai nos exigir tudo. Tem certas situações que Deus vai pedir de nós, não é para fazer muito, é para fazer tudo. Deus leva a Abraão a um nível que é tão grande de prova, que quanto maior a prova, maior nós demonstramos a nossa fé. Quanto mais alto o monte, mais alto é o esforço para ultrapassar esse monte. E Deus não exige muito de Abraão, Deus exige tudo de Abraão. Deus fala: ó, eu quero o seu filho, o seu único filho, você vai sacrificá-lo. Deus exige a maior prova de fé de Abraão. Deus leva Abraão ao maior, dentro da maior dificuldade, dentro do contexto que nós temos ali de fé, de promessas, de tudo. Deus exige de Abraão para ele abrir mão da promessa, como se diz. É como se Deus estivesse falando: ó, eu te dei a promessa, aí cumpriu a promessa, mas eu quero essa promessa. Você vai ter que abrir mão dela, e aí? Aí Deus exige tudo. Então, quanto maior o nível da prova, maior o nosso nível da fé. Maior nível de responsabilidade, maior a resposta de Deus também, maior a intervenção de Deus, e a gente fez isso aí. Vamos lá, capítulo 1, Abraão tem a sua fé provada. Ponto 1, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Ponto 2, Abraão obedece sem questionar. E ponto 3, Abraão não era perfeito. Nascimento de Isaac foi um milagre. Sara concebeu filha quando já contava com 90 anos e seu esposo com 100. Como criança, Isaac muito alegrou o coração dos seus velhos pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero para que tudo o que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaac deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu, e Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar o seu coração de mãe. Há provações em nossas vidas que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Ele ouviu muito claro a voz de Deus. Ponto 2. Abraão obedece sem questionar. Ele mostrou que era homem de fé,
no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaque para a viagem. Preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Abraão confiava em Deus, por isso disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que ele diz: tornaremos a vós. Abraão não era perfeito, o patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó dizendo que Sara não era sua esposa. E também aceitou fazer parte do plano de Sara ao consentir tendo um filho com Agar. Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável e inabalável. A prova que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Uma coisa é Abraão viver esse propósito de Deus. Deus falou: vou te dar um filho. O filho nasceu. A idade de Isaque e Ismael era 13 anos. Ou seja, Ismael já estava um pouco mais velho, tá? Tudo bem. Cresceu Isaque e agora Deus vai lá e pede a ele o seu filho. Abraão já estava numa caminhada com Deus, Lucas. Pelo menos aí, vou colocar aí dos 75, 25 anos aí, colocar pelo menos uns 40 anos de caminhada com Deus. Você não sabe a idade certa de que aconteceu esse sacrifício, quantos anos Isaque tinha. Mas vamos imaginar que ele tinha pelo menos aí uns 15 anos, entre os 15 e 17 anos, vamos imaginar que seja isso. Porque pouco tempo depois, ele estava com 37 anos, quando São Luís morreu, e etc, etc. Então vamos imaginar que ele estava aí entre os 15 anos mais ou menos, tá? Estou falando que está escrito isso não, mas cogitando uma possibilidade. Conjecturando, hein? Ou seja, ele já estava crescido e já entendia o que é, já conhecia seu pai Abraão, já sabia das histórias de fé que seu pai tinha contado, sabia das histórias de fé e superação da sua mãe, porque ele era um menino que estava ali perto do pai e da mãe, sabia que ele era o filho da alegria dos velhos, sabia que Deus falava, sabia que Deus tinha feito um monte de coisa, e agora ele vê o seu pai preparando o sacrifício. Abraão não falou nem para ele, mas ele já sabia do momento, do afeto, tudo, porque faz uma pergunta para o pai, porque o pai está aqui a lenha, está o fogo, está aqui o puteiro, mas e o poder hoje está? E a resposta de Abraão ali: Deus para si proverá o poder. Eu fico imaginando essa história, vendo tudo isso aí, Abraão, Isaque, o Abraão sabendo que queria sacrificar o filho, mas guardou isso no seu coração, não querendo chatear Deus, não querendo negar a fé, mas fazendo tudo que Deus determinou que ele fizesse. Perfeita essa história. Pastor, o senhor bem disse na introdução, né, que esse é o ponto culminante da fé de Abraão, tanto é por causa dessa frase que o senhor destacou aí também, né? Deus proverá para si o cordeiro. Só que a gente precisa lembrar, pastor, que antes disso, Abraão teve um momento de vacilo. Em Gênesis 12 ele mentiu sobre Sara, em Gênesis 16 teve o episódio com Agar, em Gênesis 20 ele torna a mentir sobre Sara para o rei Abimeleque, e aí agora só em Gênesis 22, né, que ele vai ter essa fé transbordante. O que a gente aprende com isso? A gente enxerga Abraão como o pai da fé, né? Esse episódio aqui é o ponto culminante da fé dele, só que ele precisou passar por esse processo. Ninguém nasce bom, ninguém nasce perfeito, ninguém nasce com essa fé inabalável. Então tem momentos que são mais difíceis, tem momentos que a gente vai vacilar, só que os vacilos, né, que a gente eventualmente possa ter nunca podem ser um ponto final. Talvez vão ser uma vírgula dolorosa na nossa caminhada, mas um ponto final nunca pode ser. E a gente vê isso agora se provando na vida de Abraão. Ele foi testado por Deus e passou no teste. A gente tem um exemplo de Saul, que não passou no teste. Ele deveria esperar chegar de Samuel para oferecer sacrifício, e ele não passou. E ali ele foi reprovado. Então vão ter momentos que a nossa fé será provada por Deus. E tem momentos que pode se reprovar também. Com certeza, pastor. E a gente nunca vai chegar nesses momentos sem o devido preparo. Só que para a gente estar preparado, Deus também está nos testando, permitindo que aconteçam algumas coisas, e a gente precisa entender esses processos. Felipe, falando de Abraão, Deus manda sacrificar Isaque, tudo já acertou muito bem que Abraão não era perfeito, mas quero destacar um ponto aqui: Abraão obedece sem questionar. Sua maturidade que agora eu cheguei. A maturidade de Abraão era tão grande
Olha para nós fazer um contraponto entre uma coisa e outra. Quando Sara chega para ele e fala, ó, a promessa está demorando, vão dar um jeito? Vão. Eu vou oferecer minha serva para você, você vai coabitar com ela e vai ter o filho. Isso vai ser o nosso filho. Ok, o que Abraão faz? Abraão ouve. Agora nós estamos tendo uma proposta de Deus para Abraão. Abraão entende, tem uma maturidade tanto espiritual como também conjugal e fala, eu não posso falar isso para minha esposa. E há momentos na vida da gente que vai ter problema, que ter dificuldades ou caminhos que Deus vai nos levar, que nós vamos ter que passar sozinho. Não tem como. E isso a gente precisa ter maturidade para entender, saber quem está falando com a gente. E dessa história toda de Abraão e Isaac, o que eu acho mais importante e interessante, a maturidade de Abraão, é que no ponto 2 ele fala com os moços assim, ó, os moços vão até certo ponto, eles falam, não, daqui para lá é só eu e o menino. E nós vamos ali adorar, e depois que nós tiver adorado, nós vamos voltar. E isso é tão fantástico, por quê? Porque para muitos, o que é sacrifício, para outros, é adoração. Em momento nenhum, olha a maturidade que Abraão tem diante de Deus. Em momento nenhum, Abraão viu como sacrifício. Ele falou, não, eu vou ali adorar. Eu vou ali levantar um altar, que eu sei levantar um altar. Eu vou ali preparar uma lenha, que eu sei preparar. Eu sei fazer todo o procedimento da adoração. E eu vou fazer uma entrega nesse altar. E o sacrifício vai mudar. Não vai ser um cordeiro, vai ser o filho. Mas para mim vai continuar sendo adoração. Ao nível de maturidade que Abraão chega. Ao nível de maturidade. Para muitos, os moços mesmos, não, Abraão está indo sacrificar. Abraão, não, eu estou indo ali adorar. Eu estou ali prestando adoração. O que para vocês sacrifício, para mim é uma entrega, uma adoração. E depois que eu tiver ido adorado, vão voltar nós dois para cá. Como? Abraão não sabia como, mas Abraão sabia que ia voltar. Porque é o filho da promessa, Deus havia prometido. O que ia acontecer ali, Abraão não sabia. Deus não tinha revelado para Abraão, mas Abraão tinha tanta convicção e certeza, falou, eu vou lá, vou prestar o sacrifício, vou adorar, e na mente, e o escritor aos Hebreus trazendo um panorama para nós, Abraão poderia ter passado na mente, ó, eu vou sacrificar o meu filho, depois que eu sacrificá-lo, que ele morrer, que ele for queimado no altar, que tiver tudo queimado, desse resto, dessa cinza, Deus ainda vai ressuscitar e eu vou voltar com Isaac. Não existe um nível de maturidade igual a de Abraão. E pode parecer brutal, extremo essa prova, né? Sacrificar o filho. A gente olha e fala assim, nossa, mas que pedido extremo que Deus fez a ele. Só que grandes experiências com Deus exigem também grandes provas à nossa fé. Né, o tamanho da prova é proporcional ao tamanho da chamada. Sim. E aí depois está lá escrito em João 8,56. Abraão, o próprio Jesus falando, Abraão viu meu dia, exultou e alegrou-se. Então, olha o testemunho de Abraão, mas isso exigiu dele uma grande prova de fé. Então, o tamanho da prova proporcional ao tamanho da chamada. Se Deus quer fazer algo grande, a prova da fé vai ser grande também. Exatamente, que a fé precisa estar enraizada no coração do ser humano. Bom, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, eu quero destacar duas palavras aqui que quase a gente não fala delas e já teve alguns certos doutrinários que é bom a gente trazer, aproveitando esse momento aqui dessa lição. Duas palavras apenas, que é a tentação e provação. Sim, há uma confusão isso aí, são palavras diferentes. A tentação, ninguém é tentado além daquilo que não possa suportar. Ou seja, a tentação tem um limite. Agora, a provação não, ela pode vir além das nossas forças. Eu vou usar uma metáfora aqui. Por exemplo, alguém que está na academia puxando peso, né? Por exemplo, ele começa lá com um halter de 5 quilos. Daqui a pouco ele está muito pesado. Só que o músculo vai desenvolvendo. O músculo vai desenvolvendo. Daqui a pouco ele está com um halter lá de 7 quilos, 2 halteres de 7 quilos. E ele nem percebe, daqui a pouco ele já pega um de 10, daqui a pouco ele está um de 15. Mas pera aí, ele não começou no de 5 quilos e tá quase morrendo, os nervos doendo e tal. Pois é, a provação ela vai subir de nível. Sim. Então muitas vezes vai vir uma prova que parece ser maior que a nossa fé. Então fique tranquilo, Deus está no controle de tudo e Deus vai nos dar força e fé para superar isso aí. Ou seja, a tentação ela tem um limite,
mas a aprovação pode vir além da nossa força. Exatamente para forjar a nossa fé. E para a gente fechar esse primeiro bloco também, uma coisa interessante, Deus nunca quis Isaac, não. A intenção de Deus nunca foi com Isaac, Deus sempre quis Abraão. O propósito desse nível de entrega, desse sacrifício, nunca foi sobre Isaac. Deus queria Abraão. Deus queria ver como que Abraão reagiria. Como que Abraão reagiria. Depois o próprio Deus testemunhou a respeito de Abraão sobre isso. Muito bom. Muito bom. Eu fico maravilhado para as lições, porque a cada decisão a gente vai aprendendo coisas novas, vai discutir coisas novas. Isso vai agregando muito ao conhecimento. Isso é muito bom. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltaremos já para o segundo bloco dessa lição, que está muito boa, que é a lição de número 7. Então sai daí, voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 7. Estamos trabalhando sobre o tema Uma Prova de Fé, a entrega de Isaac. No primeiro capítulo aí, nós tratamos Deus manda Abraão sacrificar Isaac, Abraão obedece sem questionar. Abraão não era perfeito. Lembrando que a palavra-chave da nossa lição de hoje é fé. A sinopse do ponto 1, Deus provou a fé de Abraão, pedindo que ele oferecesse um filho em sacrifício. Discutimos aí muitos assuntos bons. Vamos falar agora do capítulo 2, a promessa confirmada. Abraão não negou o seu único filho, é o ponto 1. Ponto 2, Deus viu a obediência de Abraão. E ponto 3, Abraão pode ser uma grande nação, a promessa de ser uma grande nação. Tal atitude agradou profundamente a Deus, ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações. Seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa. E ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos ressuscitar. Está em Hebreus 11:19, nós citamos aí, né? E daí também, em figura, ele o recobrou. Esse texto da citação de Hebreus 11:19. Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaac deitar-se sobre ele e levantou o terra para imolar o seu filho. Deus aceitou seu gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido e renovou as promessas que ele já fizera antes. E a gente vê isso em Gênesis 22:15-18, que é a nossa leitura bíblica em classe. E por fim, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. O povo judeu teve origem em Abraão, nele se cumpriu a promessa divina de seu pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados com a salvação. As Escrituras Sagradas mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão. Por que era necessário? Vejamos. Para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados do povo, interceder e socorrer aos que são tentados, e para cumprir uma dezena de centenas de profecias em todo o Antigo Testamento, a começar de Gênesis 3:15, da semente da mulher, nasceria um que a serpente lhe feriu o calcanhar, mas ele iria lhe ferir a cabeça, iria esmagar a cabeça. Então, dezenas de centenas de profecias do Antigo Testamento, todas se cumpriram em Jesus, e Abraão foi um personagem muito importante para esse desenrolar da profecia divina ao longo de todo o Antigo Testamento. Duas características, né? Duas coisas que a gente pode destacar aqui que Abraão precisou ter nesse momento e teve em toda a sua trajetória, que é fé e obediência.
Não bastava ter só fé, mas também obediência irrestrita, né? Obediência sem nenhuma restrição. Ele precisou obedecer 100% em Deus. Isso é uma característica que todo obreiro, que todo homem, mulher de Deus precisa ter. Fé em Deus, fé na palavra do Senhor, mas também obediência. Até quando nos custar algo que para nós é muito precioso. Que o Felipe disse no primeiro bloco, né, de maneira muito acertada, que Deus ali não estava querendo Isaac. Deus estava querendo Abraão, né? E para entregar Isaac, primeiro Abraão teve que se entregar. Teve que sepultar todos os sonhos dele, as convicções dele. E ele não chegou a sacrificar Isaac, mas ele estava disposto a fazer isso. Então, Foi para isso, né? ele foi para isso, justamente. Então, todo homem, mulher de Deus que deseja viver experiência com o Senhor, que deseja ser servo, precisa de fé e obediência irrestrita. É uma característica que não pode faltar, é indispensável. Muito legal. Felipe, eu acho interessante a palavra de Deus e fico assim maravilhado como Deus trabalha. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, se a fé vem pelo ouvir, Abraão ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a voz de Deus. Então a fé foi sendo alimentada. E à medida que Abraão vai caminhando com Deus, vai vendo as coisas acontecerem, vai vendo Deus cumprindo a sua promessa na vida dele e vai vendo as coisas se realizarem, tu partiu de uma palavra, de uma promessa, e agora ele está vendo o cumprimento dessa promessa, por que não crer em Deus? Hoje de manhã, eu estava lendo um livro, estou lendo um livro sobre o Espírito Santo, a comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito, e o escritor do livro fala a respeito disso, que a fé não é baseada em sentimentos. A fé não pode ser baseada em sentimentos. Por quê? Sentimentos são voláteis. Um dia você está bem, outro dia está mal. Se a nossa fé for baseada no nosso sentimento, o dia que a gente estiver triste, a nossa fé vai tender a reduzir ou até se esgotar. Mas muito pelo contrário, a fé vai muito além, a comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito e aumentando a nossa fé, vai muito além dos sentimentos por causa disso, porque é um caminho inverso. Muitas das vezes, quando a gente está mal, o nosso sentimento está esgotado, é aí que a nossa fé está florescendo. É aí que a nossa fé está florescendo. E um outro ponto interessante desse sacrifício de Abraão, que Deus pede esse sacrifício, é que Deus leva isso até a última consequência. Deus poderia ter olhado para Abraão e dito assim, quando Abraão chega no monte, com tudo pronto, Deus podia ter olhado e falar assim, não, realmente, Abraão é um cara de ferro, Abraão está no caminho certo. Mas Deus não, Deus deixou ele chegar no monte, preparar o altar, amarrar tudo, preparou a lenha, fez tudo. Amarrou o filho, como fazia com o cordeiro. Na hora que ele levantou, Deus falou, ele vai fazer. Agora é o ponto culminante. Esse daí não tem como, ele não tem como recuar. Levantou, ele não vai recuar mais. Aí Deus falou, opa, peraí, agora... E a mesma voz que pede, olha o nível de intimidade de Abraão com Deus, o nível do relacionamento de Abraão com Deus e de Deus com Abraão. Sim. Não é só de Abraão com Deus, é de Deus também com Abraão. O mesmo Deus que pede o filho fala, não faça isso, não faça isso. Aí a gente sabe a história que Deus providencia o socorro. Por isso que eu volto a falar, quando Deus pede algo para a gente fazer, Ele está testando a nossa fé, vai provar a nossa fé até as últimas consequências, até a última instância, sabendo que Ele já tem a provisão. Mas primeiro Ele quer saber. Deus está sempre pronto. Agora Deus quer saber, e nós? Estamos prontos? Deus está sempre disponível, está sempre pronto. Deus já tinha o socorro, já tinha o livramento, já tinha tudo estabelecido. Agora e nós, na situação? Quando Deus requerer de nós tudo, o que nós temos, o tanto que nós estamos disponíveis para dar o tudo a Deus? É muito bom quando a gente fala de fé, que Paulo também ele fala o seguinte, e está escrito, né? Que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Andar por vista tem muito a ver, o que a gente vê tem muito a ver com o que nós sentimos. Sim. Então, se eu vejo algo que é bom, eu vou sentir prazer, eu vou sentir alegria. Por isso que a Bíblia nos recomenda que nós não devemos andar por vista, ou seja, nós não devemos só sentir ou só ver, nós devemos andar por fé. Que a fé algumas vezes vai na contramão de tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente vê.
e a pessoa não consegue explicar, mas ele fazendo, ele vai fazer a vontade de Deus e vai entender qual que é a vontade de Deus no tempo. Se é Deus, vai entender o que for necessário dessa intervenção divina. Eu li um livro certa feita sobre fé e razão. Sobre fé e razão. E o escritor coloca aqui para nós que a gente deve ser racional e também agir pela fé. E nesse livro ele explica a questão de fé, um contrassenso entre um e outro. Ele explica biblicamente, falando que quando a razão chega no ponto final, é aí que dá início a caminhada de fé. A fé e a razão caminham até certo ponto. Você sempre diz, eu tenho fé, mas eu estou agindo racionalmente. É o que o apóstolo Paulo fala, não, andar por vista. Você está andando por fé, não, eu tenho fé que Deus faz, eu creio que Deus faz, e a minha fé e tal, e sempre batendo na fé, e andando no caminho com a razão. Chega um ponto que a estrada da razão termina. Quando você olha, você não vê estrada mais. Aí que é o passo de fé, é o primeiro passo de fé. Que enquanto tem razão, a fé está caminhando junto, mas é aquela fé que pode, será que vai? E quando a razão acaba, quando você olha, você não vê o chão mais, o caminho da razão acabou. Aí você olha, você vê o vago. Aí é onde você vai caminhando, você vai pôr no pé, e como se diz um ditado que o povo tem, um jargão que o povo tem, você vai pôr no pé e Deus vai formando o caminho, vai formando o chão. E isso é fé. E dá tudo certo, né? E dá tudo certo. É fazer ver esse não, isso é um desafio para o ser humano. Ainda mais para quem é muito imediatista, quem tá ali sempre querendo ver o negócio acontecendo, e muitas vezes o tempo de Deus é Doído. doído, e assim, em algumas pessoas, né, para algumas pessoas esse tempo ele pode estender um pouquinho mais, né, o choro pode dar uma noite inteira, mas a alegria vem ao romper da manhã, mas virá, mas é de você ter paciência, esperar com paciência. Vamos lá, para a gente fechar a nossa lição de hoje. Abraão ofereceu seu único filho, é o capítulo 3º. Só voltando aqui, a sinopse do capítulo 2º Abraão demonstrou lealdade ao obedecer a Deus, e o Senhor reafirmou mais uma vez as suas promessas a ele. Ou seja, depois do sacrifício, Deus reafirma a promessa a Abraão e confirma de novo aquilo que já havia falado. Isso é muito legal. Ponto 1, Isaac, o filho obediente. Ponto 2, a morte de Sara. E ponto 3, para a gente encerrar, Abraão humilde e sincero. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecer-o em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaac poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, não permitir que o seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai diz, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho, ele creu. Isaac acreditou e submeteu-se a tudo o que o seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. É um fator legal da gente falar também, né? Que Isaac poderia ter revidado, e ele não fez isso. Pastor, achei muito interessante o comentarista tocar nesse tema, porque a gente já leu algumas obras falando sobre a vida de Abraão, e eu nunca vi ninguém falar sobre a fé de Isaac. E Isaac precisou de bastante fé aqui. Pensei agora. O comentarista foi muito feliz em citar isso, porque, vamos contextualizar. Isaac já era um menino crescido, Abraão estava velho, a razão ali estava com Isaac, Imagina se ele chega no servo de Abraão e fala assim, não, eu fugi porque ele ia me sacrificar, ia me matar. Então a razão estava com Isaac, então ele poderia simplesmente ter lutado ali e fugido e feito alguma coisa, ele poderia pensar. Era até algo que Deus não aceitaria, o sacrifício humano. Verdade, tinha esse pretexto, né, pastor? E ele poderia pensar, não, eu sou filho da promessa, eu sou o único filho. Então ele poderia pensar, não, meu pai surtou, meu pai delirou, então eu vou fugir para que a promessa de Deus se cumpra. Então ele estaria desobedecendo com a prerrogativa divina ainda, né? Vamos colocar dessa forma. Só que aí é aquela coisa, acreditar em Deus, muitas das vezes é a gente ir contra as nossas próprias convicções. A gente não sabe o que estava passando na cabeça de Isaac naquele momento, mas com certeza ele teve uma fé tão grande como a de Abraão, em aceitar tudo aquilo, crendo que Deus não deixaria de cumprir sua promessa.
Mas é interessante a gente destacar a fé de Isaac aqui, né? Que foi culminante também nesse momento que ele precisou crer em Deus e obedecer. Do mesmo jeito que Abraão precisou ter fé e obediência, Isaac também precisou ter. Quando eu falei no quesito aqui que Deus não aceitaria, eu tô falando no contexto de Isaac, tá? Sim, Então, você pode pensar assim, peraí, o sacrifício de Jesus, sim. que foi aceito por Deus. Mas até depois na lei também, pastor, em Levítico 21:5 lá, fala que proibindo o sacrifício humano, né? Mas é bom a gente lembrar nisso aí, porque pode ter alguém que vai, peraí, não, pastor, tô falando isso aqui, o sacrifício de Jesus, tô falando no contexto de Isaac, né? Você então se Deus ter visto isso aqui, se era um ato de fé que Deus queria provar a fé e o caráter de Abraão, só isso. A mão de Sara, depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a querida esposa Sara partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos. Sara é a única mulher na história bíblica que tem a sua idade revelada na morte, o que mostra a sua relevância na história do povo judeu. Abraão lamentou que chorou por ela, sendo estrangeiro naquela terra, em Kiriat Arba, Hebron, na terra de Canaã, pediu aos filhos da terra que ele cedesse no local uma possessão para sepultar a esposa. O testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Ed, donos das terras, ofereceram sepulturas para Abraão sepultar a sua esposa, que foi usado pelos outros patriarcas depois também, né? Sim. Só falando no ponto anterior a respeito de Isaac, aqui nós vemos a fé de Abraão, a obediência de Isaac, mas aqui nós vemos o trabalhar de Deus já na vida de Isaac, preparando Isaac para a próxima geração. A próxima geração, que seria Isaac, precisava já estar preparada, Deus já estava trabalhando na sua preparação, porque é como se Deus estivesse dizendo para Isaac, a mesma fé que eu estou requerendo do seu pai, eu preciso de você também. Isso é muito importante falar, porque Paulo falou a Timóteo assim, ó, de sorte que esteja em você a mesma fé que primeiro habitou na tua avó Lóis, habitou na tua mãe Eunice e agora habita em você. Então isso é muito legal, essa transmissão de conhecimento de Deus na vida de uma pessoa. E trazendo isso para os nossos dias e para a vida da igreja, é o que nós podemos ver aqui, ó, os Abraãos estão passando e os Isaques estão chegando. Qual que é o nosso nível de fé diante de Deus? Muito bom. Qual que é o nível de fé? Até onde nós estamos dispostos a sacrificar como os Abraão sacrificaram? Abraão chegou com o sacrifício até no último instante, e nós como Isaac. Deus já está trabalhando na vida de Isaac para ele dar sequência, mostrando, falou, do jeito que seu pai foi, você tem que ser ainda melhor. Parece que está fora um pouquinho da lição aqui, mas isso é muito legal. Abraão está passando, Isaac também está passando e está vindo uma geração Jacó. Mas pode ficar tranquilo, tá? Que se Jacó não entrar no eixo, Deus encontra com ele no Val de Jabó. No Val de Jabó. As propostas de Deus não vão deixar de ser cumpridas. Isso, é ótimo. Sobre a morte de Sara, Sara viveu 127 anos e a gente precisa destacar também a importância de Sara, a relevância do papel de Sara no contexto aí a mãe das nações, Sim. o pai, a Sara mãe, a importância dessa mulher também de fibra, de coragem, de fé. Então, uma mulher que está ali junto de Abraão no cumprimento da promessa de Deus. A gente destaca só o episódio lá de Gênesis 16, né? Mas muitas vezes a gente falha em não destacar que Sara, ela saiu da terra dela, abandonou tudo e foi com Abraão, né? Então, assim, durante toda a trajetória de Abraão, a gente vê um papel importantíssimo de Sara, e mais ajudando do que atrapalhando. Tá? A gente destaca muito ali o Gênesis 16, até porque também foi um episódio muito ruim, né? Muito triste. Porém, foi uma mulher que sempre apoiou Abraão, nunca deixou de apoiar, que esteve junto, né? E que foi importante também para o cumprimento da promessa. A gente tem uma mania de falar dos erros dos outros, né? E tem alguns até justificam por isso. Fulano errou, outro não. Mas se a gente pegar os erros, sabe? Se a gente voltar no tempo e pegar aquela balança de 2 pratos ali, né? Talvez vocês nem conhecem, mas eu ainda peguei uma época dessa aí, de colocar o peso de um lado assim, o prato assim, da balança, o produto. Um quilo de arroz de um lado, pesando. Se a gente pegar essa balança e for colocar os erros de Sara e as qualidades de Sara, com certeza as qualidades vão pesar muito que os erros. Não, e quando Deus chama Abraão, Abraão é casado. Quando Deus chama o homem, Deus chama a mulher, ué. Deus chamou os dois. Quando Deus faz a promessa para Abraão, a promessa era para Abraão e para Sara.
A Bíblia registra que Deus chamou Abraão e fez a promessa para Abraão. Aí nós batemos na tecla. E Deus chamou Abraão, Deus prometeu para Abraão. Mas a mesma promessa que serve para Abraão serve para Sara. Tanto é que o anjo foi muito cirúrgico em falar diretamente com Sara. Sim. A promessa foi para ela também. Sim. E quando fala assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a partir do ventre de quem? Pois é. A partir do ventre de A quem? participação da mulher. Uai. E grande. E grande participação. Ué. E grande. Vamos lá para a gente encerrar. Abraão, humilde e sincero. Adão agradeceu aos filhos de Hete, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar sua esposa, na cova de Magpela. No entanto, não a quis doada, como lhe foi oferecido o primeiro local. Ele a comprou pelo devido preço. Abraão honrou sua esposa até na morte. E fico maravilhado com a atitude de Abraão, Sara. Você vê que um casamento que perdoou e que separou foi a morte. Abraão honrou Sara, esteve ao lado dela, defendeu ela como pessoa. É o típico do próprio Deus com a sua igreja. Pastor, e a gente destacou aqui nessa lição a fé e a obediência de Abraão, só que tem outra característica que é bem presente na vida de Abraão, que é o valor. Abraão era um homem de fé, de obediência, também de valores, que não negociava os seus princípios. Tanto é que depois daquela batalha de 5 reis contra 4, né, o rei lá de Sodoma falou com Abraão, não, eu só quero as almas. Disposto, tudo. Toma, pode ficar com o disposto. Falou, Deus me... Não falou com essas palavras, mas parafraseando, Deus me livre de alguém dizer que eu fui enriquecido por outra pessoa. Então ele era um homem de valor. E a gente precisa aprender, né, isso também. Homem de Deus, mulher de Deus. Uma das principais características é o caráter, os valores, que tem que ser inegociáveis. Bom, até essa 7ª lição que nós estamos sobre Abraão, Sara e Isaac. Início de ano, já. Agora, a partir da lição de número 8, eu queria mencionar exatamente comentário para Isaac e posteriormente Jacó, que é onde vai desaguar aí toda a promessa de Deus. Muito bom. Lucas, Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir, com a lição de número 8, Isaac, herdeiro da promessa. E nós queremos te deixar um convite. Você que está afim de estudar um pouco mais a palavra de Deus, participe com a gente no próximo domingo em qualquer uma das nossas igrejas espalhadas aí por toda a Caratinga e região, da maior escola do mundo, que é a EPD, Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Até lá. Forte abraço. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma lição e até a próxima.